público de Maracanã, hoje presente na nossa live, e que recebe muito especialmente a jornalista Cleide Pereira, nossa querida amiga, ex-colega de redação, que deixou Porto Alegre, deixou o Rio Grande do Sul, deixou o Brasil e passou um bom tempo na Europa, especialmente em Portugal. Não é, Cleide? Mas o que nos traz aqui hoje é nós conversarmos a respeito de um período importante da vida brasileira, que foi aquele dos tempos da ditadura militar, e que fez com que, entre tantas outras coisas, a Cleide escrevesse um livro a respeito, a partir de uma entrevista que ela havia feito para o jornal Zero Hora, com o coronel Brilhante Ustra, que, de alguma forma, acabou sendo considerado, digamos assim, o primeiro torturador reconhecido no Brasil. E disso, ela escreveu, em cima dessa entrevista, de 2 horas e meia de conversa, o livro Confissões de um Torturador, a última entrevista do Coronel Ustra. Esse assunto também rendeu um bom painel agora na ARI, na Associação Rio Grande de Imprensa, né, a propósito de tudo isso que nós estamos vivendo. Cleide, seja muitíssimo bem-vindo entre nós, fique totalmente à vontade para nós conversarmos sobre o teu livro e, a partir daí, os desdobramentos todos que ele pode render. O Elmar está convidado também como um protagonista, é nosso colega da live aqui, mas está convidado como um protagonista deste assunto, né? Quanto mais não seja, que vamos dizer, o Elmar é o mais importante jornalista independente que nós temos no nosso meio. E nosso meio, falo do meio Brasil. Hein, Elmar? O velho batalhador, agora ali tenazmente resistindo com o Já Insight, trazendo muitas revelações, algumas matérias investigativas, enfim, marcando muito bem a presença neste cenário. Então, Cleide, seja muito bem-vinda entre nós. A palavra está contigo. Obrigada, muito obrigada. Mais uma vez, uma honra imensa estar aqui entre vocês. Ontem eu estava lá com o Elmar, pera lá, o Elmar do meu lado esquerdo, o Jair Krischke do meu lado direito. Assim, que noite memorável, né? As pessoas que estiveram lá, faltou a gente ter faltou tempo, né, para fazer um debate, enfim, mas foi maravilhoso. E é, né, a Márcia destacou muito bem que nós somos da geração da Constituição, né, da Constituição de 88. Então nós não sofremos diretamente, não vivemos esse período, não sentimos na pele, né, o que foi. Então, de alguma forma, claro, trazemos as lembranças, mas com um certo distanciamento, e eu sempre acho importante destacar isso, que eu acho que o fato de não ter vivido naquela época foi e esse distanciamento, um certo distanciamento, né, com relação a aos torturadores, aos agentes repressivos e ao período, enfim, né, foi o que, de certa forma, permitiu, de certa forma, com que eu fizesse essa entrevista, né? E conseguisse também, porque eu fico imaginando se o Elmar, né, tentasse entrevistar o Ustra, duvido que o Elmar conseguiria essa entrevista. Eu acho que o Ustra jamais receberia o Elmar, né? Eu brinco que eu não representava nenhuma grande ameaça também pro Coronel Ustra. Mas, enfim, vocês querem que eu conte, tem alguma pauta específica, alguma pergunta? Querem que eu conte da entrevista ou a partir do livro? Porque eu cheguei aqui, não sei se vocês fizeram uma introdução antes, eu cheguei. Não, nós começamos contigo, mas eu acho que nós podíamos dar o start de tudo. Eu que... O que te levou, não sei, o Marco quer falar, dizer alguma coisa? Não, não, eu ia fazer uma pergunta. Faz a tua, depois eu faço a minha. Bom, eu só vou historiar o seguinte, eu acho que é importante que a Cleide diga o que a levou, em certo momento, desencavar uma entrevista que foi feita há vários anos atrás e transformá-la em livro agora, neste momento, né? Eu não sei exatamente todas as nuances, mas eu acho importante, Cleide, a gente até situar Tá, a importância desse assunto, sim, sim. né? Então, fique à vontade para falar sobre isso. Então, A come- pergunta, come- só um momentinho. A pergunta
cola aí ou tu quer fazer sobre outro assunto depois? Não, deixa ela falar, depois eu faço. Tá. Combinado. Vamos lá, Cleide. Começando então do começo, né? Essa entrevista ela foi feita em 2014, por uma sessão que estava começando na Zero Hora, que era a ideia de trazer entrevistas mais aprofundadas na edição de domingo. Foi publicada, né, numa edição de 4 páginas. Todo o processo foi muito difícil, né? O processo da negociação, o preparo para a entrevista, e quanto mais eu me informava, eu lia, mais eu me arrependia do que eu estava fazendo. Então, tem uma questão subjetiva, acho que eu começo por aí, tem uma questão subjetiva é, e aqui eu, né, enfim, sinto um local um pouco mais seguro, assim, para confidenciar, né? Que eu acho que partiu desse local subjetivo e desse desconforto com o resultado que foi para o jornal. Porque por mais que eu tenha me preparado muito para esse trabalho, foi sem dúvida um dos trabalhos mais desafiadores que eu fiz. É, ficou naquelas 4 páginas, né? Só uma repórter fazendo as perguntas, pergunta e resposta. É, eu também, como comentei ontem, assim, o resultado final, né, a entrevista que foi publicada, foi bastante elogiado por pessoas, por ativistas, por militantes dos direitos humanos, né? Mas eu também recebi e-mails de adoradores dele, né? E, de certa forma, enquanto eu fazia aquela entrevista, eu tinha noção da importância, do valor histórico do que eu estava fazendo, a partir de conversas com Jair Krischke antes, né, de viajar para Brasília. E depois também, assim, ele morreu em 2015, mas durante a entrevista ele também dizia assim: essa vai ser a última entrevista que eu vou dar. Então, juntando tudo isso, depois o que aconteceu foi o voto do Bolsonaro no impeachment, né, no momento em que ele cita o Ustra, que a memória dele passa a ser exaltada, que eu vejo o Bolsonaro e toda esse discurso, que era um discurso muito inspirado, esses argumentos, né, de combate ao comunismo, enfim, o livro, o último livro do Ustra, né, A Verdade Sufocada, que hoje é considerada a Bíblia da extrema-direita, é, foram coisas que eu vi também tomando uma certa forma e sentindo, então, que eu tinha esse dever cívico, né, esse dever histórico, esse dever jornalístico de resgatar essa entrevista. É, porque não entrou todo o material, como é óbvio, né? Foram 2 horas e meia de conversa e o que foi publicado foram 4 páginas no jornal. Por mais que o espaço chegou ampliado, não contemplou tudo, não contemplou, enfim, a edição, né, Fraga? Sim. A edição, a escolha dos títulos também foi alvo de críticas, assim. Então, eu me senti em dívida, já assim, embora, né, claro que com a repercussão naquela altura, 2014, né, eu me senti em dívida. Por quê? E foi a forma que eu tentei agora, de certa forma, contornar, que tá lá a entrevista, né? Mas com o título eu já tento marcar do que se trata esse livro, ou seja, Confissões de um Torturador, né? E o Confissões, eu também acho importante ressaltar que o Ustra morreu negando, né, os crimes que ele cometeu. Ele sempre negou, nunca admitiu nada, né? E ele ficou então com esse carimbo, com essa marca de ter sido o primeiro militar reconhecido pela justiça como torturador, mas ele sempre negou. Em um determinado momento da entrevista, ele comete um deslize e assume os interrogatórios contínuos, né? Ele diz que, enfim, admite, né, que deixava as pessoas sem dormir, né, fazia uso do interrogatório contínuo, tentava vencer pelo cansaço, ou seja, admite um tipo de tortura. Então, tem muita coisa nas entrelinhas, né, enfim, em todo o conteúdo. E aí, com o título, eu já tento marcar do que se trata.
E é um livro que, diferente da entrevista, tem esse posicionamento, tem o relato das vítimas, tem um capítulo sobre a tortura do ponto de vista histórico e sociológico, e tem as últimas 30 páginas, acho que são dedicadas só para a biografia, para listar todas as vítimas, né, as pessoas que morreram e as pessoas os mortos e desaparecidos, em que o Ustra aparece como um dos autores, né? Aparece naquela cadeia de autoria no relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Claro que mesmo com o livro, assim, eu tinha as minhas dúvidas, inclusive tentei outras formas, né, de me desfazer desse material. Tentei oferecer para fazerem um podcast para uma produtora super conhecida, porque eu tinha essa sensação, eu preciso fazer alguma coisa com isso, né? Mas às vezes eu não queria também, não tinha nem disposição para trabalhar com o tema, né? Nesse período, quer dizer, eu tive mais 2 gravidezes, eu estava morando em outro país, e, e toda vez que, enfim, que eu lia, que eu me debruçava, ou mesmo quando eu fiz as entrevistas, assim, era algo, enfim, é algo que mexe, né, com as pessoas. E tive muitas dúvidas no processo do livro, mas no momento em que eu encontrei um editor, que é o Nelson Rolim, que é um jornalista gaúcho que mora desde os anos 70 em Florianópolis, e que foi também, né, perseguido, foi preso, era um militante estudantil aqui no Rio Grande do Sul, e inclusive por causa dessa perseguição durante a ditadura, ele foi parar em Florianópolis. Ele também foi uma das pessoas que incentivava, que dizia que isso deveria ser transformado em livro. E, claro, hoje não tenho dúvida da importância, né, dessa contribuição. E vindo nesse momento, porque eu comecei a escrever as primeiras páginas, o primeiro capítulo, eu comecei a escrever em 2019, no primeiro ano do governo, né, Bolsonaro. Mas quando eu pensava assim, puxa, né, olha o momento, olha quem está no poder, olha o que essas pessoas estão dizendo, o que essas pessoas estão fazendo. Eu não tinha nenhum ânimo para levar adiante o projeto, então voltava para a gaveta. E assim foi durante todo esse tempo, assim. Havia momentos em que eu conseguia, baixava, trabalhava e outros, né? Enfim, vocês sabem bem como é que é esse processo todo. E basicamente, assim, de uma forma resumida, acho que está um pouco assim dessa motivação, mas enfim, fico ali à disposição das perguntas de vocês também. Tá bom, Eu tá bem queria fazer, claro. eu queria fazer a minha pergunta, então. Eu acho que o livro é uma coisa viva, e esse tipo de livro, que contém como esse teu, ele acontece na hora certa, sabe? Ele tem uma vida própria e eu acho que ele aconteceu na hora muito certa, porque, mal ou bem, ele traz uma abordagem, e de uma pessoa que entrou na história quase ingenuamente, assim, né? Ele me traz uma abordagem do Ustra, deixou o Ustra falar, entende? Ele falou, e aquelas justificativas que ele tem ali sintetizam toda a argumentação que os caras da ditadura sustentam até hoje, não é? Então, e o que nós temos. O problema de 64 é que, como nessa nossa era de uma informação rápida, é, surgiu muito material poucos anos depois de tudo, mas a história mesmo, que é essa que demanda um certo tempo, demanda que certos personagens já não estejam presentes, sabe? Demanda uma série de coisas. Essa história, agora, por exemplo, é um momento muito interessante dela na nossa relação, na nossa questão com a ditadura, porque ela é persistente entre nós e ainda não conseguimos ter um debate assim. As versões em relação à ditadura, elas correm paralelas. Tem a versão dos que defenderam a ditadura, que havia uma ameaça comunista, que não sei o quê, que os pegaram e reagiram à luta armada, não sei o quê, e tem a versão dos que se opuseram à ditadura, que nunca foi um grupo homogêneo, sempre foi um grupo, enquanto do lado da ditadura era um grupo que se tornou homogêneo, e com a vanguarda dos militares, nos que se opuseram à ditadura, só no final houve uma certa hegemonia do grupo que defendia a luta política, não apelar para armas, né? E essas versões correram mais ou menos paralelas, e o importante desse teu livro é isso, porque ele
ele abre uma discussão para que todas as versões sejam discutidas e criticar, e feita uma crítica sobre elas. Eu fiz, por exemplo, uma entrevista com o Carlos Araújo, em 2014, coincidentemente na mesma época que tu fizeste a entrevista com o Ustra, e aonde ele disse claramente, com todas as letras, que a luta armada foi um erro, foi um baita erro, foi um baita erro. E ele é um dos caras que foi mais fundo nisso. Então, eu acho que o teu livro tem essa oportunidade muito grande, que se dá num momento em que nós precisamos discutir todas essas questões de novo, por vários anos, não só por um debate de afirmação democrática e tal, não. Agora é por um debate mais de realmente sedimentação histórica das coisas. E tu falaste no início a questão de tu teres conseguido a entrevista e que um cara como eu, ou como o Vieirinha, provavelmente não conseguiríamos, né? E não conseguiríamos mesmo, tenho certeza que não conseguiríamos. Eu tentei entrevistar o general Golbery, fiquei durante 2 meses atrás dele, cheguei na porta, na porta do gabinete dele, fui atrás dele, na casa dele em Jacarepaguá e tudo. Não houve jeito, não houve jeito, entende? Então, aí isso é a riqueza, é a diversidade do jornalismo, porque isso é alguma coisa que se perdeu, é a diversidade do jornalismo, né? Porque se um não consegue, o outro consegue, entende? Se um não pode fazer, o outro faz, entende? Eu acho que isso é muito importante. E eu coloco nesse negócio dessas discussões como um dos temas cruciais de se debater é realmente o que nós falamos ontem na ARI, a questão da imprensa e a ditadura. Porque não é fazer uma. Às vezes eu peso a mão, assim, no sentido de ser mais enfático e tal, porque eu acho que é uma coisa candente e que as pessoas não dão muita importância, mas não é uma questão de demonizar nem de nada, é uma coisa que tem que encarar essa herança, porque encarar isso aí que aconteceu. Agora está sendo feito um negócio sobre a Folha, importantíssimo que a Folha, né, que se traga à tona os que tem de documentos, que tem de provas, que tem de coisa, sobre essa participação, que é para poder superar isso aí. Vamos superar isso aí. Se não tivermos uma democratização, uma ampliação da democracia na imprensa e uma ampliação das possibilidades de informação, nós não vamos ter uma democracia estável. Não vamos ter, não vamos ter. É isso que eu queria dizer. De princípio, né, não era propriamente uma pergunta, né, mas era uma pensata. Tá? É isso. Flávio Dutra tem uma pergunta para fazer, então. Objetivamente, como eu sempre faço, tu recebeste algum tipo de hostilidade, de que forma, e como é que tu reagiste, especialmente depois da publicação do livro? Houve críticas, né, para o espaço dado a um torturador, mas, enfim, né, críticas que necessárias e, enfim, que faz parte. Hostilidade, assim, ameaça, nada disso. É, mas mesmo agora com o livro, né, esse receio de que, bom, onde é que vai parar? Vai parar na mão de quem, né? Que é algo que a gente não tem controle. Eu não sei se eu já comentei, ah, ah, essa semana, né, enfim, que eu tô aqui, amanhã eu tô voltando para Lisboa, então eu tenho livros comigo, estou fazendo entrega e estou anunciando nas redes sociais, enfim, né, que é o único momento em que, né, quem produz livros, eu acho, com editoras pequenas, consegue ter algum retorno financeiro quando vende os livros diretamente, né? E me procurou uma guria, assim, que disse que ia dar de presente para o avô dela, presente de Páscoa. E eu, olha, né, que interessante. Aí fui entregar o livro para ela, perguntei quem era o avô, se ela queria que eu fizesse uma dedicatória. E ela disse que ele era delegado durante a época da ditadura. Então, é o tipo de coisa, assim, que eu não fico descansada, sabe? Por mais que, ok, né, assim, esses pensamentos sempre vêm, por isso que eu me refiro, né? Eu acho que a gente carregar enquanto sociedade um trauma, uma memória coletiva, né, desse período. Então, e agora sim, claro que eu tô também mesmo na Ari, também uma das coisas que me preocupava era quem poderia aparecer, embora eu tivesse com aquela proteção ali da Ari, né? Mas lembrando que, né, você sabe muito bem, Porto Alegre hoje tem um vereador
que ostenta o mesmo sobrenome, que adota a mesma estratégia do Bolsonaro, que idolatrava o seu parente, né? E que anda com esse livro, né? A verdade sufocada para cima e para baixo também, apontando, né, para as pessoas e para os outros vereadores. E então, claro que por enquanto, em termos de algo, de coisas concretas, né, não aconteceu nada assim muito grave, né? Mas a, a preocupação ela é permanente. Ivanir, eu falo de Brasília, eu não li nem a sua matéria na Zero Hora e também não li o livro. Tá? Eu queria que você me passasse um pouco a sua avaliação, quer dizer, primeiro a sua matéria que você fez, qual foi a motivação, o que você esperava e fazer uma entrevista com ele, que você disse que saiu resumida, né, em 4 páginas e 2 horas e meia de conversa, que é uma coisa grande. E então essa primeira matéria que você fez, eu imagino que você fez um resumo dessas 2 horas e meia de conversa. E o livro, eu imagino que você, depois da matéria, você possa ter mudado um pouco a sua visão do Ustra, possa ter feito um trabalho um pouco diferente daquilo que se publicou na Zero Hora. Quer dizer, depois desse tempo todo, a olhar esse material, você disse, não, veja bem, acho que eu tenho aqui mais informações, eu acho que tem informações muito melhores do que eu publiquei na Zero Hora, que eu vou enfatizar no livro e tal. Então, esse segundo momento do livro, a sua motivação foi diferente da primeira entrevista que fez com ele? Sim, eu acho que a primeira motivação, a síntese dela foi aquilo que move todo, né, o jornalista idealista em início de carreira, que é a busca pela verdade. Foi 2014 a entrevista, ou seja, ali quando estava para ser concluído, né, ser entregue o relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Em 2013 ele tinha sido ouvido pela Comissão Nacional da Verdade. Então a gente estava naquela época de ter esses relatos, né, essas oitivas, enfim. E a sessão, né, o que foi publicado, foi no formato pergunta e resposta. Então, a edição foi no sentido de tirar algumas perguntas, de encurtar algumas respostas e tentar, né, preservar o máximo. Então, não, basicamente era o que foi publicado em 2014 era um texto assim apresentando, né, contando quem ele era, os crimes que ele era acusado, enfim, e esse formato pergunta e resposta, que basicamente eu me organizei para quando eu cheguei na casa dele, né, antes disso teve todo um período assim de negociação, mas ali eu me dividi entre fazer perguntas mais factuais até, né, perguntas mais complexas e que o clima pesava e que ele se alterava e que ele batia na mesa. E a síntese foi isso, então foram perguntas e respostas. Quanto ao livro, o que me moveu foi esse ideal de preservação da memória, né, de contribuição para a preservação da memória desse período, e eu tive muitas dúvidas sobre como fazer, né? Cheguei a pensar em fazer uma biografia, é, inclusive tive várias conversas, fiz um curso com o Mário Magalhães, mas eu não me sentia, imagina, né, preparada para fazer um trabalho desses e também não teria disposição, né, não era meu objetivo, mas agora o que me moveu foi ter noção do valor histórico do material que eu tinha e, de certa forma, querer deixar isso disponível. Mas acabou por ser o livro possível, porque eu também não tinha nem tempo, né? E também não tinha interesse de aprofundar, seja na minha biografia ou numa outra coisa mais interpretativa. É porque a entrevista ela é riquíssima, né, nos detalhes.
lendo a entrevista, você consegue não só perceber essas confissões, né, essas contradições nas respostas dele, mas muito da personalidade, muito da cumplicidade que existia entre ele e a mulher dele, né? Toda a minha conversa antes, né, de conseguir a entrevista foi com ela. Eu acho que assim, o Ustra ele sustentou essa versão dele e essa defesa pública muito em função dela, né? Porque quando ele foi acusado pela Beth Mendes, né, em 1985, foi ela, né, a Joseíta, que começou a fazer um álbum para as filhas dela, com delas, né, as filhas dela, eles têm duas filhas, e nesse álbum ela começa escrevendo uma dedicatória, né, e cola coisas pessoais da vida deles, dele, né, ah, mas também notícias de jornal. Ela chegou a me mostrar esse álbum, mas por que que eu tô, só um parênteses, por que que eu tô falando desse álbum? Porque o Ustra diz lá no primeiro livro que ele lança em 1986, que se chama Rompendo o Silêncio, ele coloca a introdução escrita pela Maria Joseíta, que está nesse álbum de família. E aí um bastidor que eu conto no livro também é que quando eu terminei a entrevista, né, 2 horas e meia depois, ela termina a entrevista, ela me diz, ó, tá bem, terminou, então eu vou te mostrar quero te mostrar uma coisa, eu vou te trazer um álbum. E eu achei que ela ia me trazer um álbum de fotografias, um álbum de família. E aí tá lá aquele clima tenso, né? O Ustra, se ela tomando água, eu olhando as minhas anotações, de repente ela chega com esse álbum. E aí eu começo a folhear esse álbum e eu fico em estado de choque, porque em seguida eu viro a página e tem a imagem de um homem pendurado num pau de arara. E ali, assim, eu já tava, né, querendo sair correndo de lá, e aí eu esboço um comentário, assim, do tipo, puxa, mas, né, diante de imagens como essas, como negar? E aí ela me interrompe e diz assim: Pois é, minha filha. E eu entrego o álbum e eu conto isso, né? Então, assim, de alguma forma, eu queria trazer, e o livro também faz isso, o livro tem a entrevista na íntegra, então também é o formato pergunta e resposta, e que na minha avaliação a riqueza estava ali, estava nesse conteúdo, né, da entrevista. É, Pode seguir, Cleide. Sim, e aí o que eu acho que é importante destacar é que assim, é um livro que é para ser lido, né? É, é um livro que é para ser lido como documento histórico e é um livro sobre jornalismo, né? Então não é algo, uma biografia, um perfil jornalístico do Ustra, né? Ou dele, das relações familiares dele. Eu conto os bastidores, mas os bastidores Nesse, têm esse lado das vítimas, mas eu acho que esse é o norte, assim, é o documento histórico e é um livro sobre jornalismo. e claro que no livro tu registra esse episódio do álbum, Sim. de qual era o Sim, objetivo e dela, na Cleide. entrevista, no livro, eu também tento colocar todas as interrupções dela, porque isso foi outra coisa que me marcou muito, assim, não é uma entrevista com o Ustra, é uma entrevista com o Ustra e com a Joseíta. Toda hora, assim, ele recorre à memória dela, ele pede ajuda dela ou ela fala, dá a opinião dela, então, assim, é algo assustador, assim, a cumplicidade deles. E sim, diga, Vieira. Eram 2 contra 1, então era difícil esse embate. Sim, acho que o Fraga quer falar. Ah, eu não tinha lido a entrevista na Zero Hora, e quando nós nos encontramos no café, eu te perguntei, estava muito curioso, tu diante daquela figura nitidamente ameaçadora, eu quis saber logo qual foi a tua primeira pergunta. E no livro de agora, essa pergunta não está na introdução, não aparece. Então, queria que tu dissesse para todos nós como foi. Eu acho ótimo, então dividi com todo mundo. Não, ela tá, só que eu disse assim, na entrevista da Zero Hora é a pergunta que começa, porque assim, foi ali quando eu comecei a entrevista, mas no livro não começa por essa pergunta porque, né, eu estava naquele momento de quebrar o gelo, então eu chego perguntando assim, quanto tempo o senhor não dá entrevista, né? Quanto tempo o senhor não vai para o Rio Grande do Sul? Como é que é a sua relação com o Rio Grande do Sul? Por que que o senhor veio morar em Brasília? Aí eu fico fazendo esse rodeio.
até chegar no momento assim que eu precisei, né, enfim, respirar fundo e tomar um fôlego para fazer a pergunta, que foi, basicamente, eu listo todos os crimes que ele é acusado, né? Digo, olha, o senhor é acusado em processos enfim, é responsável por tortura, primeiro militar reconhecido pela justiça como torturador, responde a processo por tortura, ocultação de cadáver, no período que o senhor comandou o DOI-CODE, pelo menos 50 pessoas. E daí ali eu uso a condicional que no livro eu não uso, né? Que a condicional eu estava usando ali para me proteger, né? Então, enquanto o senhor chefiou o DOI-CODE, pelo menos 50 pessoas teriam sido mortas e 500 e poucas teriam sido torturadas, né? O senhor tem dormido bem à noite? E daí ali começa a entrevista. E aí acho que foi o Fraga que comentou, né? Bom, ele poderia ter suspendido a entrevista aí, mas ele respondeu todas as perguntas. E claro que ele diz que ele sim, que ele dorme bem, graças a Deus tenho dormido bem, nunca tive problema de consciência. E aí ele começa a falar enfim, daí ele fala durante muito tempo, porque ele faz questão de citar todos os processos. E aí eu tento interromper e dizer, bom, o senhor não precisa falar de todos os processos, né? Vamos seguir adiante. Mas a entrevista, de fato, começa assim. Flávio Dutra. Mas ele estava calminho, né? Ainda. E como é que foi quando você fez essa pergunta? Como é que estava a cara dele e da mulher dele? Como é que você sentiu alguma reação dos dois? Não, então, assim, acho que também porque era o começo e porque, não sei, é, o Ustra, assim, durante a entrevista, como é que ele se comporta? Ele é um avô, no começo, né, na chegada, ele é um avô, ele é super gentil, a esposa dele também me oferece em todo momento, assim, me recebem com uma mesa para o café da tarde, né, oferecem coisas para comer, enfim, Que idade e eles tinham, Cleide, né, na época da entrevista? o Ustra estava com 82, 80, puxa, 80, Mais de 80, 80. mais de 80, sim. Acho que ele morreu com 85, 84, talvez. É por aí. E ela é um pouco mais nova. Enfim, e aí como é que ele se comporta? Ele é aquele né, quem teve a infelicidade de passar, né, pelos porões da ditadura, relata essa estratégia, né, conhecida do policial bom e do policial mau, né, enfim, não só na ditadura, uma técnica clássica. E ele, eu acho que ele faz muito, e depois, enfim, outras pessoas também relatam isso, assim, dos momentos em que ele interpreta o policial bom, né, e na entrevista isso fica muito claro, né, ele faz um esforço para se conter, para responder de uma forma cordial, mas há alguns momentos em que ele se irrita muito, e aí ele altera, tinha uma voz grave, assim, né, que é uma coisa, nos momentos que ele se alterava, né, e esse eu dele, digamos, acho que vinha para fora, era mesmo, assim, assustador, né, não só pelo tom de voz, pelo histórico dele, e às vezes ele batia na mesa, e uma outra coisa interessante, assim, de ressaltar é que ele estava acompanhado. Tava ele e a esposa, né? Deixa eu tô ficando no escuro aqui. Mas eles logo me apresentaram um suposto sobrinho, que ele me apresentou como Tadeu, e depois, durante a entrevista, no momento em que ele se exaltava, né? E ele disse que esse sobrinho iria gravar a entrevista também, né? Mas esse sobrinho tinha a postura de um soldado. Então, assim, para mim era muito evidente de que o USA até o fim da vida teve a proteção, né? Não tem dúvida, assim, do exército, né? E, e aí ele me apresentou como Paulo e ou como Tadeu, e aí durante a entrevista ele chamava ele de Paulo, trocava os nomes, sabe? E às vezes chamava assim, ô fulano, vem cá ver se esse negócio tá gravando mesmo aqui. E aí ele ficava intercalando, assim, e aí tem algumas situações algumas perguntas, assim, que eu faço que ele se exalta mais. Ele tinha, e ali deu para perceber também, assim, no momento que eu pergunto sobre os governos Lula e Dilma, ele tinha, assim, era muito claro na resposta, assim, um ódio da Dilma. O Lula, ele até chegou a dizer, não, o Lula, né, tem jogo de cintura, não sei o quê, mas a Dilma era terrorista.
E isso depois, claro que se justifica, né? O que que foi o golpe, né? Por que que a Dilma caiu, né? O que estava por trás? E, enfim, toda essa questão ideológica, e depois, né, também se pode avançar pelo fato, né, de ser a primeira mulher eleita presidente da República, mas enfim. Acho que o Flávio tem outra pergunta, eu só vou pedir Mas desculpas para. enquanto o Flávio pergunta, você acende a luz aí, Vou acender Cleide. a luz, desculpa aqui só um pouquinho, então, deixa eu levantar aqui. Mas estou Só para ouvindo. Tá bom. objetivo de novo, tá? São duas questões, tá? Quem fez o meio-campo para te chegar até ele, tá? Essa é uma questão. A segunda questão, tá? Como é que foi o teu preparo psicológico para enfrentar o monstro? Deve ter te preparado, além de pesquisar e tudo mais, mas mentalmente para enfrentar o monstro. Como é que tu agiu nesse momento? Tive que vir para cá, não estou encontrando a Lúcia, mas enfim. Não, mas melhorou bastante. Flávio, eu brinco que a única coisa fácil foi chegar até ele, foi conseguir entrevista. Foi super fácil. Eu procurei na lista telefônica e caí no telefone da casa dele em Brasília. Simples assim, liguei para lá, na primeira tentativa, atendeu a empregada, aí confirmei que era, né, da casa. Ele não estava, acho que na ocasião, aí já perguntei os horários e tal, né, quando é que eu, com quem, enfim. E aí depois, na segunda ligação, foi quando eu comecei a falar com a Maria Joseíta, a esposa dele. Aí toda a conversa, toda a negociação foi com ela. E uma coisa que eu conto também aqui nos bastidores, né, no livro, é que é, claro que eu, né, ficava naquela conversa de, bom, como é que a senhora tá? Tá tudo bem? Aí ela dizia, agora essa semana eu tô doente, tenho não sei o quê. Na outra semana eu ligava, bom, a senhora melhorou, né? Então, o coronel já pensou sobre a entrevista. Até um momento em que eu começo a sentir uma certa abertura da parte deles, e aí eu resolvo comprar o livro A Verdade Sufocada, que eu, né, claro, sempre reforço que não era um investimento que eu faria se não fosse para tentar, para estar ali, né? Era o meu golpe final para conseguir a entrevista. E de fato funcionou, porque depois eles admitem assim, né? O Ustra diz assim, eu tinha decidido não dar mais entrevista, mas enfim, né? Pela sua forma de falar, enfim, depois você comprou lá o nosso livro. E eles tinham essa, sei lá como é que a psicologia explica esse apreço assim pelo, acho que, enfim, né, os fatos se justificam pelo livro. Leide, E, e a ameaça que ele faz se tu não. fora isso, obrigada, bem lembrado. Então, e aí, assim, o fundamental para eu conseguir a entrevista foi ter comprado o livro. Claro, primeiro, foi um alinhamento, né, de coisas, assim, o fato de ser, possivelmente, de ser a Zero Hora, né, de ser o Jornal Gaúcho, de eu não representar nenhuma grande ameaça, um pouco, claro, pela insistência, por esse golpe ali final de comprar o livro. É, depois eu ia falar outra coisa. Enfim, eu ia comentar que depois ele diz assim, né, que a Zero Hora foi o único jornal, na entrevista, por isso que eu falo da riqueza dos detalhes da entrevista. Então, logo no começo, ele diz assim que a Zero Hora foi o único jornal que publicou uma nota quando ele lançou o livro dele. Quando ele veio lançar, acho que aqui no Rio Grande do Sul. E aí a Zero Hora deu. Então, né, enfim, cabe a muitas interpretações. Bom, depois que eu consegui o ok dele, eu pedi para falar com ele, né, porque até então eu falava com a Maria Joseíta. E aí eu disse, olha, quero falar com o coronel, né, agradecer por me abrir as portas, por me receberem e tal. E aí ela passa o telefone para ele, e ele faz uma brincadeira que me deixou muito assustada, né, naquele momento, mas assim, que é reveladora da personalidade dele, né? Ele diz o seguinte, falo, né, agradeço e tal, daí ele diz o seguinte, vê se divulga meu livro, hein, porque senão eu vou torcer o teu pescoço. E dá uma gargalhada.
E Agora, aí eu, olha. não, né? Não, sim, claro, pode deixar. Eu comprei o livro, tô lendo o livro aqui também, vou fazer muitas perguntas para o senhor. E foi bom ter lido o livro para fazer, né? É, né, o livro, quem foi que disse? O Jair Cris que disse ontem, né? Não é uma leitura recomendada, assim, em termos de direitos humanos, mas é, acho que como o dever jornalístico para entrevistar teve a sua utilidade. Quem que faz uma brincadeira dessas, né? Assim, vou torcer o seu pescoço, não sei. Vocês conhecem alguém? Quem torce o pescoço. Quem Quem torce o será? pescoço. Elmar, quando tu falaste ali, Elmar, da tua pensata, tu, em certo momento, disseste que o personagem era ingênuo. Eu entendi bem? Qual é o personagem? Não sei, isso que eu quero te perguntar. Tu disseste, "Não, esse personagem caiu meio ingênuo na história toda." Agora? Agora? Agora, Não, eu disse que a Cleide entrou na história assim, né? Entrou na história, foi no guia telefônico, ligou, papapá, não foi uma coisa, tá? Eu disse até com uma certa ingenuidade, ligou para lá para casa e foi atendido, tá? aham. Não, assim, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sempre digo assim, claro que eu fui tomando dimensão da coisa, quanto mais eu me aprofundava, porque eu tenho esse distanciamento de quem não viveu o período, né? Mas eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia quem era o Ustra, né? Eu sabia do que ele era acusado, mas eu tinha essa proteção de quem não viveu aquilo, né? De quem sabe das coisas pelos livros de história, por ter ouvido na aula de história, né, a professora lá colocando a música do Geraldo Vandré. Então, assim, né? Que idade tu tinhas quando entrevistou o Ustra? 26. Eu tinha Interessante. 26, mas assim, eu trabalho desde os meus 16 anos, então, né, eu sou uma jovem senhora. O Vieira lembro que sempre me apresentava como uma senhora de 30 anos, quando eu uma senhora de 30 anos, Jesus amado, né? Hoje eu sou uma senhora de 40, quase 40 anos. Interessante que a Cleide chega como alguém, como diz o Bicudo, ingênuo, mas por trás dela tem um jornal que nada de ingênuo tem. E aí é o caso, de acordo com a pensata do Bicudo, da Cleide relembrar como foi tratada a entrevista quando ela entregou a manchete de capa e a manchete que abria as 4 páginas. Por favor, Cleide. Boa pergunta, Quem Flávio. editou? Ontem foi a Quem saia dirigiu justa o jornal? que o Fraga me colocou. Mas, enfim, Tu fica bem de saia justa. assim, né, aquela coisa, o conteúdo estava todo lá, acho que os títulos não foram muito, não foi uma escolha muito feliz, mas o título da manchete do jornal era Excessos pode ter havido de ambos os lados. Puta que É pariu. mais salomônica esta? Ok, Muito ok. salomônica. Agora, a de dentro eu acho que foi pior, assim, que era. Mas que também diz muito sobre ele. Dentro foi todos dizem que foram torturados. Puta. Essa é uma Mas, afirmação dele, deve ser uma afirmação dele. sim, sim, são afirmações dele, mas, né, por exemplo, poderiam assim, eh, eh, poderiam ter valorizado mais a questão, por exemplo, dos interrogatórios contínuos, Sim, ou, né, sim, no sim. sentido de alguma coisa mais corajosa, no sentido de Ustra admite tortura, né? Sei lá, tô agora aqui, 10 anos depois, né, imaginando algo. A Mas manchete era essa, né? Ustra admite tortura. Esse era o furo, né? Mas para admitir isso, para 0 horas, teria. Esse era o Aí não furo. é zero Esse era o hora, né? furo. Porque esse era o furo, porque ele, ao admitir os interrogatórios contínuos, ele admitiu tortura. Não Elmar, já o teu, pensou, o né? teu enquadramento está muito ruim, Elmar. Nós estamos É, vendo a sim. testa, é um pouquinho tá mais bom. aí. É que Agora, Melhorou? perdão. essa coisa do ping-pong, né, você está abrindo espaço para a fonte falar, né? Tem É. alguns jornais que pegam o conteúdo, né, e faz uma introdução, dá uma editorializada dentro do que Mas eu tem. reconheço que naquela Mas eles época. não fizeram isso porque o jornal não quis bancar, né? No texto que eu escrevi, essa informação estava lá, né? Do texto de abertura, com esses pontos, assim, da entrevista, né? Que ele, enfim,
essa questão da tortura. Outra coisa que ele faz é, ele admite também, provavelmente pela primeira vez publicamente, o codinome dele, né, que é muito simbólico também, o Dr. Tibiriçá, né? O Tibiriçá foi um indígena que se aliou aos colonizadores, enfim. E, enfim, quer dizer, tinha essas informações lá no texto, mas não foi o destaque, né? Nem da manchete de capa, nem da chamada da entrevista mesmo. Mas O depois é a leitura Cleide, que o. Leide, a dona Joseita continua viva ou nesse período ela se foi? Não, continua viva, e não sei se vocês lembram, continuava atuante até o governo Bolsonaro, mas ela tinha um estado de saúde mais debilitado. E, que né, embora, atuação enfim. foi essa, Ela, Cleide? ela foi, Oi? inclusive, visitada. Ela foi, inclusive, visitada pelo Bolsonaro e pela família dele. Isso. Acho que foi o contrário, se eu não me engano. Ela foi 2 vezes para o Palácio do Ela Planalto, foi recebida em visita, foi, foi foi, recebida, o foi Bolsonaro convidou. homenageada. Eu faço Isso. esse resgate no livro. O Bolsonaro convidou ela 2 vezes para fazer parte do governo, né? Eu cheguei a trocar e-mails com ela ali, acho que foi 2019. E ela contou que estava muito cansada, que na campanha ela trabalhou bastante, e aí contava da venda dos livros, que estava, sei lá, vigésima primeira reedição, É, e aí ela conta, né, desse convite, e aí eu falo, porque assim, eu sempre quis, desse processo todo, eu queria, uma das minhas ideias era tentar retornar lá, conversar com ela, ter acesso de novo a esse álbum, É o que eu queria porque, perguntar. porque eu queria ter registrado. Mas naquele momento, no final daquela entrevista, eu já pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu vou sair viva daqui? Eu não tive força para fazer mais nada ali, só, né? Eu fiz esbocei alguma coisa, fechei o álbum, entreguei e, puxa, eu quero sair daqui. Mas eu fiquei assim, sabe, com arrependimento de, puxa, por que eu não fotografei? Eu estava sozinha também, né? A Zero Hora não mandou nenhum fotógrafo, então além de fazer a entrevista, eu tive que pedir para ele pousar assim, meio que parado de um lado de um espelho, e foi a foto que eu achei que podia fazer ali, e, e um vídeo também, gravei um vídeo curtinho dele. A Zero Hora É, mandou ou ele não quis que tivesse fotógrafo presente? não, ele não falou nada sobre. Não A foi nenhum Zero pedido Hora, dele, digamos assim, a 0 hora, que tinha que pagar a passagem, né? mas E, Assim, e, foi ah, e trabalho assim, de não, cunho. Aí ontem eu também comentei assim, ao meu favor, né, que eu não sou só uma pessoa que entrevista torturadores, eu entrevistei o Frei Beto, entrevistei o Dom Cláudio Umes, no mesmo, ai meu Deus do céu, para a mesma sessão, né, com a palavra, e todas as vezes foi sem fotógrafo. Então já estávamos naquele processo do início ali, né, dessa precarização, quer dizer, né, em que momento a nossa profissão não foi precária, mas, enfim, já havia muitas pautas, e principalmente essas de viagens, que ia só o repórter. fala, Esta, Regina. A Regina quer falar. Eu tenho que abrir o microfone, Regina. E a Regina, tu estava com aquele teu problema, Regina, sem áudio, infelizmente. Quero Posso aproveitar. perguntar, Vieira? Posso Pode perguntar, Vieira? pode perguntar. Tá. Ele te ligou? Boa noite, Cleide. Oi, boa noite. Ele Só te fechei. ligou? Ele te procurou depois da entrevista? Sim, quer dizer, Te a gente. agradeceu? Ui, Comentou e- algo? ele. Eu coloco no livro também as trocas de e-mails que a gente teve. Porque depois da entrevista ele começa a manifestar uma certa insegurança assim sobre o que ia sair, e aí ele começa a contar causos assim do tipo, e ontem teve uma festa aqui no clube militar e não sei o quê, e tava fulano do jornal Globo, e ele cita muito nomes de jornalistas também com quem ele se correspondia. E aí, e fica contando assim, né? Não sei por quê. E aí, o pessoal todo da imprensa sabe que a dona Jo barra todo mundo, que não conseguem chegar, e não sei por que ela não barrou a jornalista Cleide,
ela deve ter algum sexto sentido que quando eu não ouço eu dou com os burros na água. Então, isso é um dos e-mails. Gente, isso aqui está baixando. Ele, então, mandou vários e-mails antes da entrevista sair, ou contando coisas, né? Deixa eu tentar só um pouquinho, vou pedir desculpa para vocês interromper aqui e tentar ir para um outro cômodo. Tá bom. Elmar, Não, eu consigo falar, só um minuto aqui. Eu achei que ia entrar o meu trio elétrico, daí eu não ia conseguir fazer muita coisa. Mas, não. trio E eu, descarregado. antes de continuar aqui, eu realmente preciso sair às 6h30. Mas eu posso tentar, talvez, fazer no telefone alguma coisa, mas enfim, eu tenho compromisso. Mas respondendo, assim, ele mandou alguns e-mails, né? E aí depois, quando ele viu, ou seja, com essa certa insegurança do que ia sair no jornal, né? E aí depois e pede para enviar os exemplares pelo correio também. Aí quando a entrevista sai, eu envio. E aí o último e-mail que ele me manda olha que agradeço, né, por ter enviado, e aí lamentando que eu não tinha citado 2 episódios que ele citou na entrevista. E isso também, assim, dá tanta interpretação, assim, que eu não, nessa altura, assim, e a função toda que foi esse trabalho, eu já não quis fazer. Por isso optei por colocar a entrevista na íntegra. Mas que ele diz assim, esses 2 episódios que poderiam minorar, né, minorar, não sei se é a expressão que ele usa, um pouco a imagem que a esquerda faz, né, a imagem de monstro que a esquerda faz, né, da minha pessoa, que era citando o caso que ele sempre conta, né, de uma presa que pediu para ficar lá no DOI-CODE até ela ganhar o filho. E aí ele dá a interpretação, assim, e que isso desmentiria os maus tratos e não sei o quê. E o outro que era... enfim, dá 2 exemplos, mas sabe quando fica, assim, muito, muito evidente a mente calculista, o porquê que uma pessoa escolhe focar determinados recortes e contar aquelas histórias, e eu achei aquilo brutal, assim. E outro exemplo, que eu não me recordo agora, mas que era, assim, que desmentiria os supostos estupros. Então, sabe, a pessoa para citar, que pena que tu não citou isso, porque isso poderia melhorar a minha imagem, sabe? E foi a última mensagem, assim, a última troca de mensagens. Alguém tentou falar aí, não conseguiu. Não sei se foi o Fraga ou o Elmar. O Geraldo estava querendo falar. O Geraldo também. O Geraldo ficou sem voz agora, sem voz e sem voto. Olá. Então, eu aproveito para fazer uma perguntinha. Esse foi um trabalho de freelancer sem respaldo da redação. Foi um trabalho voluntário, assim. O livro? Não, a entrevista. Não, Não. Não, eu era repórter de política na época, né? Repórter de política da Zero Hora na época. Mas quem editou a matéria? Quem era o diretor na época? A minha editora era a Johnny Kuhn, editora de política, e o diretor de redação... o Nilson Vargas não era diretor de redação, era outro cargo. A diretora de redação era a Marta Gleich. Mas, enfim, esses eram os meus chefes, digamos, a Johnny Kuhn, o Nilson Vargas e a Marta Gleich. A ideia da entrevista foi minha, assim, foi lendo uma nota sobre uma movimentação de um processo dele e partiu daí. vais encaminhar um exemplar do livro para a dona Jo? O Fraga me fez a mesma pergunta, eu acho que não. Não. Ela que procure na Não banca. por questões de segurança, eu acho que... Ela que compre. Eu tive que comprar a Verdade Sufocada, eles que comprem agora também. Leide, o livro está aonde para se comprar?
Então, nesse momento, pelo site da Insular, da editora, que é a editora de Florianópolis. Tchau! E aí a gente está, né, com pena sempre quando se fala de editora pequena na questão da distribuição. Agora eu estava para entregar alguns na Bamboletras, né? Já tinha conversado com o Milton, e ele disse que inclusive tem pessoas pedindo e tal, só que o que acontece? Eu preciso levar alguns livros para Lisboa, eu tenho encomendas lá em Lisboa. E foi muito impressionante assim a participação na Ari, e eu já vou levar uns poucos livros, então não vou conseguir nem eu deixar na Bamboletas, que era o que eu queria fazer. Então, aí já falei, olha, conversem vocês, né? Então, assim, provavelmente não é um livro que, né, vai depender de um esforço aí, ou da minha parte, ou não sei como, para ter uma distribuição. Então, no site da Insular, consegue comprar, e aí eu tenho um envio para todo o Brasil. E comigo eu dou um jeito, né? Também. Leide, oi, tudo bom? É a Núbia. Oi, Núbia, tudo bem? Nos reencontramos. Não, para mim não ficou muito claro, eu só queria que tu me dissesse o seguinte: essa pauta surgiu do pauteiro, da editora, ou tu sugeriste? Isso que não ficou claro para mim. Não, eu sugeri. tá. Como eu comentei, estava surgindo, essa sessão com a palavra era nova, então a gente tinha que sugerir nomes. E eu sugeri um monte de nomes, eu sugeri até o Papa Francisco, Joaquim Barbosa, enfim, fiz uma lista de nomes, né? E aí, enfim, né? Iam dando ok, e eu estava tentando, assim, esses nomes. E foi esse processo, assim, não foi uma pauta que veio de fora. Cleide, a Regina, que tentou falar e não conseguiu, com dificuldade, ela disse que queria perguntar se você tentou entrevistar as filhas do Ustra. Não, Nem pensou. não. Tá bom. Elmar, o que Per- pai que não conseguiu? Não, eu queria saber se se está previsto o lançamento em outros lugares, em outras capitais, Está indo para porque... Lisboa, se for em capitais europeias agora. Ah, ela Está está indo indo para para Lisboa Lisboa. amanhã? Então, Não, mas então... tá, em Lisboa provavelmente já tem pedidos assim, e ideias de lugares, né, de entidades, de livrarias, né, que se ofereceram até assim um espaço. Mas como eu disse, eu agora acho que não estou nem levando livro suficiente para um lançamento lá. Mas tem aí ontem, né, depois do evento da Ari, teve uma proposta de repente voltar para fazer um lançamento via Ari também na Feira do Livro. Na Feira do Então Livro, com certeza. eu acho que vai ser dessa forma assim para divulgar, sabe, para tendo esses eventos e fazendo os lançamentos. E eu achava assim também que estava, né, enfim, entregando, né, tirando o peso dos ombros e lançando o fantasma para o mundo, mas é, com a repercussão e o interesse nesse momento nesse assunto, enfim, o assunto acho que a pauta vai se prolongar. Se eu quiser comprar o livro pela internet, eu consigo através da Insular? Da Insular, aham. Editora Insular, a Regina Insular, pergunta. deve ser insular.com, insular.com.br. Tá bom. Ô, Vieira, vai lá na livraria Desterrados, que deve ter lá já. No Desterrados tem. No Desterrados tem, eu sei. Essa eu sei que tem. Tá bom, vamos lá. Vamos sábado. Cleide, tu chegaste a procurar outras editoras com esse material? Não e sim, é porque agora não, agora eu me sentia, eu tenho que levar isso para psicóloga, né? Essa minha sensação de dívida com as pessoas. Eu me senti em dívida com o meu editor, que publicou o meu primeiro livro. Meu primeiro livro foi uma batalha para conseguir publicar, o tema também, um tema não muito fácil, foi a minha dissertação de mestrado, O que foi aborto? sobre a despenalização do aborto na América Latina. Eu faço uma avaliação do ponto de vista da ciência política, né? Por que alguns países têm a lei e por que outros não. E aí a Insular foi quem topou publicar.
E eu acho que eles só toparam publicar o meu primeiro livro porque eles sabiam já desse projeto. E aí, naquela altura, eu procurei várias editoras, mas eu queria publicar esse sobre o aborto, né? E como a Insular publicou, e pelo histórico do Nelson Rolim, enfim, pelo entusiasmo e o incentivo dele, eu decidi que ia publicar com ele mesmo, enfim, e era isso. Pessoal, eu assumi um compromisso com a Cleide, que ela tinha esse compromisso anterior, por isso que antecipamos, inclusive, o horário da live. Alguém quer ter o privilégio de fazer a última pergunta? É o Polidoro? Fala, Polidoro. O Cleide, você falou em um certo momento que ele citou a Dilma e citou o Lula, fez comentários diferentes para eles e tal. Quais foram os personagens que participaram dessa conversa? Quem foi citado? Quem foi lembrado? Quem mais ele falou sobre? E foi tanta gente. Por exemplo, agora me lembrei dos nomes aqui, os jornalistas, né? Ele disse que ele se correspondia com o Percival Pugina, o fala do Marco Antônio Villa, ou seja, pessoas que, né, que com o tempo também foram ganhando uma certa proeminência. E ele falou do Bolsonaro, mas ele falou em off, quando a gente já estava ali no café. E aí, assim, como ali, eu sei que, sabe, já estava naquele momento tonta, e aí a minha memória, gente, eu admiro, assim, né, as pessoas que têm uma boa memória ali, assim, foi só um comentário rápido sobre o que ele achava do Bolsonaro, enfim, e eu não acabei nem colocando isso no livro. Mas o que Mas, ele disse enfim, do ele Bolsonaro? fala de fala da Beth Mendes, né, Não, das pessoas, do caso da Maria Amélia Telles, enfim, todas as pessoas em que ele acabou, né, sendo parte nos processos, né, as vítimas dele. Ele cita muitos nomes de colegas dele também. Cleide, o que ele falou sobre Bolsonaro? Essa deve ser a manchete. O que ele disse? Ela não Não, era lembra, uma estava época assim. Não, era uma coisa assim, tipo, não, e o Bolsonaro, não, eu perguntei, você conversa com, né, tem contato? Não, de vez em quando ele vem aqui, a gente troca uma ideia, e foi alguma coisa assim, mas ali foi no pós, eu já não estava mais gravando, e o Bolsonaro naquela altura era o deputado né, tá falando de 2014, do baixo clero, que fazia aquelas barbaridades, aquelas falas, e para depois ganhar destaque, né? Foi Sim, 2 anos antes do voto dele no impeachment. Então, tem muitos nomes que aparecem ali. Ele fica irritadíssimo quando eu faço uma pergunta e cito Franklin Martins, porque num documentário, Franklin Martins fala alguma coisa assim do tipo, bom, quem é o Ustra? Por que o Ustra se esconde, né? No Doutor Tibiriçá? Porque ele é incapaz, por que ele nega os seus crimes? Porque ele é incapaz de admitir à luz dos valores, né, mais humanos o que ele fez e não sei o que. Daí ele se irrita de uma forma e diz, quem é o Franklin Martins? Franklin Martins é aquele terrorista que sequestrou não sei o que. Então tem algumas pessoas que se nota essa animosidade maior, assim, da parte dele. Cleide, o Papa Francisco, que acaba de nos deixar, disse que a tortura é uma coisa brutíssima, não é humana. Esse teu livro ajuda bastante a entender esse assunto e a entender como é importante que se lute contra esse tipo de situação, que a gente não admita que ele volte ao nosso ambiente, que pessoas considerem como uma absoluta normalidade situações como esta, a ponto de o próprio Ustra, como tu disseste, desconsiderar como não um fato tão relevante ele a fazer sessões de interrogação e coisa do gênero. Então, parabéns por esse teu livro, Cleide, obrigado por ter vindo aqui conversar conosco, revelar mais esses detalhes dessa grande iniciativa e que sejas muito bem-sucedida nessa tua jornada portuguesa agora, na divulgação do teu livro, e volte com certeza, tá? Vamos falar com o José Nunes para assegurar que consigas estar aí na próxima Feira do Livro, em novembro, autografando esse teu livro para muito mais pessoas. Parabéns, Cleide, muito obrigado.